Você já se perguntou o que se esconde por trás das lendas urbanas brasileiras? Entre ecos de vozes esquecidas e sombras que nunca desaparecem, algumas histórias são tão sombrias que poucos têm coragem de contá-las. Hoje, você será levado a explorar esses mistérios proibidos. Prepare-se para conhecer relatos que desafiam a lógica, o choro de um menino preso no fundo de um poço, uma casa que sussurra segredos antigos e a figura sombria que nunca deixa de observar. Cada história carrega o peso do inexplicável. Será que você está pronto para encarar o desconhecido? Entre, mas lembre-se, nem tudo que é esquecido deveria ser descoberto. A Mulher da Encruzilhada. Nas profundezas de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, havia uma encruzilhada que todos temiam atravessar após o pôr do sol. Reza a lenda que uma mulher de vestido branco aparecia no local, sempre no mesmo horário, exatamente à meia-noite. Segundo os moradores, quem ousava olhar em seus olhos sofria uma maldição inexplicável, carregando para sempre um segredo proibido e sombrio que nunca poderia ser revelado. Muitos afirmavam ouvir sussurros carregados de mistério vindos da encruzilhada, mas ninguém ousava se aproximar. Para a maioria, aquilo não era apenas uma lenda urbana, era um aviso, um alerta contra o inexplicável que rondava as noites da região. João, um jovem cético que acabará de voltar à cidade para visitar a avó, não dava crédito às lendas urbanas. Ele ria das histórias contadas pelos mais velhos, acreditando que eram apenas narrativas para assustar crianças. Durante os almoços em famílias, zombava das advertências de sua avó, dizendo que o medo coletivo não passava de superstição. Mas, em uma noite chuvosa, o inesperado aconteceu. João, distraído após uma longa conversa com amigos no bar da cidade, tomou o caminho errado e acabou indo parar na encruzilhada. O ar ali parecia diferente, mais denso, como se algo invisível o pressionasse a retroceder. Ao longe, ele avistou uma figura. Uma mulher parada sob a luz trêmula de um poste antigo. Seu vestido branco parecia absorver a luz, quase fantasmagórico. João hesitou por um instante, mas decidiu seguir em frente. É só uma moradora, pensou. No entanto, conforme ele se aproximava, percebeu que algo estava errado. O silêncio era absoluto, nem mesmo os grilos ou o som da chuva eram audíveis. Um calafrio percorreu sua espinha quando ele notou que a mulher não parecia piscar ou sequer respirar. Era como se fosse parte da escuridão, algo que não deveria estar ali. João tentou desviar o olhar, mas foi tarde demais. Seus olhos se cruzaram com os dela, e ele sentiu algo indescritível. Uma dor aguda em sua mente, como se memórias que não eram suas invadissem seu consciente. Ele ouviu sussurros, centenas deles, cada um contando uma história de terror, sofrimento e mistério. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu. A figura deu um passo em sua direção, e então outro, e outro, até que estava a poucos centímetros dele. João estava paralisado, incapaz de se mover ou reagir. Quando finalmente conseguiu fechar os olhos, tudo ao seu redor pareceu explodir em um vazio absoluto. Ele acordou horas depois, deitado no chão encharcado da encruzilhada. Sua bicicleta estava tombada ao lado, e a figura havia desaparecido. Mas João não era mais o mesmo. Nos dias que se seguiram, ele evitava contato visual com qualquer um, murmurando palavras desconexas sobre algo que ninguém deveria ver. Seus amigos tentaram descobrir o que havia acontecido, mas ele se recusava a falar. Quando pressionado, seus olhos se enchiam de terror, como se estivesse revivendo o momento. Os mais velhos da cidade, embora entristecidos, não ficaram surpresos. Para eles, João havia se tornado mais uma vítima da mulher da encruzilhada. Alguns afirmavam que ela era o espírito de uma noiva que fora traída e morta ali, condenada a assombrar aquele lugar para sempre. Outros acreditavam que ela era uma entidade muito mais antiga, ligada aos rituais proibidos que teriam ocorrido na região séculos antes. O que todos concordavam era que olhar em seus olhos era um erro fatal, mas João não era o único a carregar aquele peso. Durante uma conversa no mercado local, uma senhora mencionou que outros jovens também haviam desaparecido após cruzarem aquele caminho. Algumas famílias haviam deixado a cidade sem explicar o motivo, levando embora histórias que nunca seriam contadas. Era como se a encruzilhada tivesse seu próprio jeito de escolher quem ficava e quem partia, sempre com um toque de mistério que ninguém ousava desafiar. Hoje, a encruzilhada é evitada por todos, especialmente após o pôr do sol. Os rumores continuam a crescer, assim como os detalhes sombrios e inexplicáveis que cercam a mulher de branco. Dizem que ela aparece com mais frequência durante as noites de lua cheia, e que suas vítimas costumam ser aquelas que desafiam o sobrenatural. Será que João conseguirá escapar da maldição, ou será apenas mais um nome na longa lista de mistérios proibidos que cercam aquele lugar?
O que aconteceu com ele pode ser só o começo. Pronto para o próximo relato proibido? Algo ainda mais sombrio está por vir. O Menino do Poço. No interior do Pará, em uma vila isolada chamada Santa Luzia, havia um poço abandonado que carregava uma lenda perturbadora. Moradores juravam que, nas noites mais silenciosas, era possível ouvir o choro de uma criança vindo das profundezas. A história dizia que, décadas atrás, um menino teria caído ali enquanto brincava, mas seu corpo nunca foi encontrado. Muitos acreditavam que ele ainda estava preso, de alguma forma, entre este mundo e o outro, clamando por ajuda em meio à escuridão. O lugar tornou-se tabu, e os mais velhos advertiam as crianças para nunca se aproximarem, pois o poço era considerado amaldiçoado. Ana, uma professora recém-chegada à vila, não levava essas histórias a sério. Para ela, as lendas eram apenas uma forma de manter as crianças longe de lugares perigosos. Curiosa, decidiu visitar o poço em um fim de tarde, acompanhada de um gravador para documentar sons que, segundo os moradores, não poderiam ser explicados. Quando chegou ao local, foi recebida por um silêncio assustador. Nem os pássaros cantavam. Ao aproximar-se, notou que as bordas do poço estavam cobertas por musgo, como se o tempo tivesse esquecido aquele lugar. Ana ligou o gravador e se debruçou sobre a borda, chamando em voz alta: "Tem alguém aí?" Por alguns instantes, nada aconteceu. Mas, então, um som abafado surgiu, parecido com soluços. Ela recuou, assustada, mas atribuiu o ruído ao eco de sua própria voz. Contudo, os soluços aumentaram, tornando-se mais claros e desesperados. Uma voz infantil sussurrou algo que ela não conseguiu compreender, mas que gelou seu sangue. Ana tentou desligar o gravador, mas o aparelho parecia travado, reproduzindo apenas chiados e murmúrios que não estavam ali antes. Ao retornar para casa, Ana ouviu os áudios gravados e percebeu que havia mais do que soluços. Uma voz clara dizia seu nome, repetidamente, misturada com o som de risos distorcidos e um choro profundo. Naquela noite, ela sonhou com o menino do poço. No sonho, ele a encarava com olhos vazios, apontando para o poço enquanto murmurava: "Você também vai ficar comigo." Ana acordou sobressaltada, e seu quarto estava inexplicavelmente frio, como se algo invisível estivesse presente. Nos dias que se seguiram, Ana foi consumida por um medo crescente. As crianças de sua turma começaram a mencioná-la nos desenhos que faziam, mas sempre acompanhada de um menino que elas nunca haviam visto antes. Quando questionadas, apenas diziam: "É o amigo da professora." Ana evitava voltar ao poço, mas sabia que algo a chamava de volta. Sentia que não poderia fugir por muito tempo. Os moradores notaram que ela estava diferente, pálida, cansada e frequentemente distraída. Alguns acreditavam que ela havia irritado o espírito do menino ao desrespeitar o aviso de não se aproximar. Outros diziam que ela estava ficando louca, como tantos outros que haviam desafiado a maldição do poço. Ana começou a ouvir soluços não apenas em gravações, mas também em sua própria casa, especialmente durante a madrugada. Uma semana depois, ela desapareceu. Seu carro foi encontrado abandonado perto do poço, mas não havia sinal de Ana. No fundo do poço, o gravador ainda estava ligado, repetindo incessantemente uma única frase: "Agora somos dois." A vila, marcada pelo medo, reforçou ainda mais o tabu em torno do poço. Mas alguns dizem que, em noites de lua cheia, é possível ouvir não apenas o choro de uma criança, mas também a voz de uma mulher chamando por ajuda. O que realmente aconteceu com Ana? E quem é o menino do poço? Prepare-se para a próxima história proibida, que revelará algo ainda mais sombrio e inexplicável. A Casa dos Sussurros. Em uma estrada esquecida na zona rural de Minas Gerais, existia uma casa abandonada que parecia desafiar o tempo. Com suas paredes cobertas por era e janelas quebradas, a construção era conhecida pelos moradores como a Casa dos Sussurros. Diziam que, ao cair da noite, quem passasse por perto podia ouvir vozes baixas e inquietantes vindo do interior, como se a casa conversasse consigo mesma. A história que circulava era de que, anos atrás, uma família inteira desapareceu ali, deixando apenas móveis revirados e marcas inexplicáveis nas paredes. Marcelo, um jornalista cético em busca de histórias para seu blog sobre mistérios brasileiros, decidiu investigar a casa. Chegou ao local ao entardecer, equipado com uma lanterna, câmera e gravador de áudio. Assim que entrou, o ar pareceu mudar, mais pesado, com cheiro de madeira velha e algo metálico, como sangue seco. Ele começou a explorar os cômodos, registrando tudo. A princípio, encontrou apenas o que esperava: poeira, móveis quebrados e paredes descascadas. Mas então, nos fundos da casa, achou algo estranho.
Uma porta trancada com cadeado enferrujado chamou sua atenção. No chão em frente a ela, havia velas apagadas e marcas de um círculo desenhado com giz, como se ali tivesse ocorrido algum tipo de ritual. Ao tentar abrir a porta, um som sutil e perturbador surgiu, sussurros que pareciam chamar seu nome. Marcelo congelou. A lógica dizia que era o vento, mas algo em seu interior dizia que ele deveria sair dali imediatamente. Ele ignorou o instinto e forçou a porta até que o cadeado cedeu, revelando um porão. O porão era frio e úmido, com um corredor estreito que terminava em uma pequena sala. Lá dentro, Marcelo encontrou bonecas antigas penduradas pelo pescoço e espelhos quebrados cobrindo as paredes. No centro, um baú trancado. Antes que pudesse abri-lo, os sussurros ficaram mais altos, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo em uma língua desconhecida. A lanterna piscou, e ele ouviu passos atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Tomado por uma mistura de pânico e curiosidade, Marcelo abriu o baú com uma chave que estava ao lado. Dentro, encontrou uma foto antiga de uma família e um diário coberto de poeira. As páginas estavam manchadas e escritas com algo que parecia sangue, narrando eventos que confirmavam as histórias da vila. A família havia praticado rituais sombrios para trazer alguém de volta à vida, mas acabaram atraindo algo que nunca deveriam ter invocado. A última anotação dizia: a casa é deles agora. Não há saída. De repente, a porta do porão se fechou com um estrondo. Os sussurros transformaram-se em gritos, e Marcelo sentiu mãos invisíveis puxando para o chão. Ele tentou escapar, mas algo parecia prendê-lo. Com todas as forças que lhe restavam, conseguiu alcançar a escada e sair correndo da casa. Quando chegou à estrada, percebeu que o gravador estava ligado, reproduzindo uma risada infantil que ele não lembrava de ter capturado. Marcelo nunca publicou a história. Alguns dizem que ele desapareceu meses depois, obcecado por descobrir a verdade. Outros afirmam que ele foi visto pela última vez parado em frente à casa, olhando fixamente para janelas como se alguém o estivesse chamando de volta. A Casa dos Sussurros permanece um mistério, atraindo os curiosos que, muitas vezes, nunca mais são vistos. Mas será que você está preparado para a última história, que promete ser ainda mais perturbadora? O Homem das Sombras. No coração de São Paulo, entre os arranha-céus e vielas mal iluminadas, há uma lenda urbana que deixa até os mais céticos desconfiados. Fala-se de uma figura que aparece apenas na periferia da visão, uma silhueta alta e encapuzada, conhecida como o Homem das Sombras. Ele surge em lugares onde as luzes piscam ou em becos onde a escuridão parece mais densa do que o normal. Muitos dizem que ele não é apenas uma aparição, mas um prenúncio de algo terrível. Carla, uma jovem estudante de arquitetura, ouviu falar dessa lenda enquanto trabalhava em um projeto sobre os prédios históricos da cidade. Uma noite, enquanto retornava de um levantamento de campo no centro antigo, seu carro quebrou em uma rua deserta. Com a bateria do celular quase acabando, ela tentou ligar para o seguro, mas a ligação caiu. Enquanto esperava, percebeu algo estranho. As luzes do poste à frente começaram a piscar de forma irregular, como se estivessem tentando avisá-la de algo. De repente, uma sombra maior do que deveria ser projetou-se contra o muro ao lado. Carla virou-se, mas não havia ninguém. O silêncio era opressor, interrompido apenas pelo som de seus próprios passos nervosos. Então, ela ouviu. De relance, no reflexo da janela do carro, uma figura encapuzada estava parada a poucos metros de distância. Quando se virou, ele já não estava lá, mas sua presença parecia impregnar o ar, como se o observador estivesse cada vez mais perto. Carla entrou no carro e trancou as portas, torcendo para que alguém passasse por ali. Mas a rua parecia isolada do restante da cidade, como se estivesse em outra dimensão. De repente, o rádio ligou sozinho, reproduzindo estática misturada com vozes sussurradas. Entre os sons distorcidos, uma frase se destacou: "Você não deveria estar aqui." As luzes do poste apagaram completamente, deixando-a imersa em uma escuridão total. Foi quando o vidro da janela ao lado dela começou a embaçar, como se alguém estivesse respirando do lado de fora. Lentamente, uma marca de mão surgiu no vidro, maior do que qualquer mão humana que Carla já havia visto. Apavorada, ela tentou dar partida no carro novamente, e, milagrosamente, o motor respondeu. Ela acelerou pela rua, mas o retrovisor refletia algo que ela não ousava olhar diretamente. Uma sombra que parecia segui-la, sem pressa, mas sempre presente. Chegando em casa, Carla pensou estar segura, mas o que encontrou foi ainda mais perturbador. As luzes de sua sala piscavam de forma intermitente, e, em sua parede, havia uma sombra encapuzada projetada, embora não houvesse ninguém ali. A figura parecia olhar diretamente para ela, imóvel e silenciosa.
Naquela noite, Carla sonhou com o Homem das Sombras. No sonho, ele estendeu a mão para ela, enquanto sussurrava algo que parecia um convite, ou uma sentença. Desde então, Carla evita lugares com pouca iluminação e nunca mais dormiu sem luzes acesas. Ela contou sua história a poucos amigos, mas muitos dizem que, mesmo em sua ausência, a sombra encapuzada continuava a aparecer em lugares por onde ela passou. Alguns acreditam que o Homem das Sombras a escolheu e que sua presença é apenas o começo de algo muito pior. Agora que você conhece essas histórias, a pergunta permanece: o que você faria se encontrasse o inexplicável? Depois de ouvir esses relatos proibidos, uma pergunta ecoa: será que as lendas são apenas histórias ou reflexos de algo muito mais sombrio? Talvez o desconhecido esteja mais próximo do que imaginamos, esperando um instante de descuido para se revelar. E você, teria coragem de explorar essas sombras mais de perto? Essas histórias nos desafiam a questionar nossas certezas, nos forçando a olhar para o que evitamos. O que é real e o que é apenas imaginação? Talvez a resposta esteja nos detalhes que preferimos ignorar. Agora, cabe a você decidir: será que está preparado para mergulhar ainda mais fundo? Se essas histórias despertaram sua curiosidade e fizeram você questionar o mundo à sua volta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos juntos explorar o inexplicável e desvendar os mistérios mais sombrios. Afinal, o desconhecido sempre tem mais segredos a revelar.